Fala galera, beleza? Eu sou o Caio, estamos começando aqui mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo muito esperado, pelo menos por mim, não sei por vocês, mas eu tava esperando muito, eu tava muito ansioso pra fazer esse vídeo porque eu tenho algumas ressalvas ao mesmo tempo que eu tenho alguma hype sobre o tema do vídeo de hoje, que é o lançamento do longa Liga da Justiça Snyder Cut. Então eu quero primeiro de tudo falar pra você que é Snydete que você não leve isso aqui pro pessoal, tá? Eu tenho as minhas ressalvas em relação a Snyder, então, mano, pra você que é de sinal, tá aí e achar, isso aqui que ele falou é meio hater e tal, cara, desapega disso ou então nem assiste o vídeo, velho. Se for pra você ficar com ódio aí de mim do nada, não precisa assistir o vídeo, tá? Eu não tenho só opiniões negativas, eu já falei um pouco negativamente sobre esse filme, mas nem todas as minhas opiniões são negativas, eu tenho muita hype em cima desse filme, por motivos positivos aí também, quem me segue lá no Instagram sabe, eu já falei mal, já falei bem, e hoje eu vou falar o que pode esperar aí desse longa, pelos materiais que a gente tem até agora, e um pouco do que eu acho aí, do que eu espero ver nesse filme aí, nesse longa que vai ser bem um longa mesmo, né, mais de 4 horas de filme, mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar do Snyder Cut. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. Bom, primeiro de tudo a gente tem que ressaltar o histórico desse filme, né? Quando Liga da Justiça foi lançado, ou melhor, era para ter sido lançado lá em 2017, logo depois desse lançamento aí daquele filme esquecível, muita gente começou esse movimento aí, né? Release the Snyder Cut, pedindo para ver a versão do diretor Zack Snyder. E o engraçado é que muita gente que pediu o lançamento dessa versão foi a mesma galera que xingou ele pessoalmente, tá? Galera que fez ameaças pessoais a ele depois de Batman vs Superman. Aí a gente entra no primeiro parênteses pra falar de hater. Tudo bem você não gostar do trampo de uma pessoa, tá ligado? Você não gostar da atitude dessas pessoas, isso aí também se estende um pouco pro que a gente vê aqui no Brasil, mano. Que eu vi muito disso aí, inclusive aí a galera com ânimo aflorado por causa do BBB. Uma coisa é você não gostar do que a pessoa faz lá dentro, eu também não gosto do que muita gente faz lá dentro, lá no outro canal já fiz vídeos falando sobre isso, mas a grande questão é o seguinte, em momento algum você tem o direito de invadir o pessoal da pessoa acho que é errado, né? No mínimo redundante falar isso, mas a vida pessoal de alguém pra você ameaçar essa pessoa ou os familiares dele, fazer qualquer tipo de ameaça, tá ligado? Porque aí você tá errado, mano. Uma coisa é você não gostar do trampo. Quem tem que falar do trampo da pessoa, se vai ou não continuar falando trampo, é os chefes da pessoa. Imagina só se faz uma cagada lá no seu serviço ou vem alguém ameaçar sua família de morte. É meio complicado, né? Então esse é o primeiro parênteses que eu queria fazer aqui, não tem muito a ver com o vídeo, mas tem sobre humanidade aí, né? E aí ele acabou se afastando de Liga da Justiça, até por problemas pessoais, e muito disso alguns tabloides norte-americanos aí revelam que é em decorrência de algumas dessas ameaças que ele sofreu em redes sociais, né? Inclusive morte de parentes, então foi uma caminhada muito dura pro diretor. O público ficou muito curioso para saber o que ele tinha em mente, uma vez que a maioria rejeitou essa versão do Joss Whedon, né? E aí eles começaram a lançar essa campanha até que a Warner falou, beleza, a gente vai lançar. Isso foi anunciado no ano passado, que a Warner, para fomentar um pouco mais o HBO Max, que na época era o novo serviço de streaming, agora já é um serviço de streaming antigo lá nos Estados Unidos, mas ainda não tem aqui no Brasil. Para fomentar isso com produções, eles resolveram lançar o Snyder Cut. Isso foi anunciado lá por volta de maio do ano passado. E desde o lançamento de Liga da Justiça, o filme primeiro lá do Joss Whedon, o Snyder tem soltado muitas coisas aí, né? Muitas artes conceituais, imagens que ele queria colocar no filme. Então ele soltou muita coisa aí que não estava ali no filme. Então mudanças de visuais ali, como por exemplo do Lobo da Steppe, mudança no comportamento de alguns personagens. Então o Zack Snyder sempre revelou esse tipo de material para meio que deixar a galera com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que isso aí também ajudou muito esse movimento do release Snyder Cut, para esse filme finalmente ser lançado aí, nesse caso, pelo HBO Max. Mas a gente vai entrar num outro ponto, tá? Agora é o ponto que eu acho que as Snydete aí vão ficar muito bravas comigo. Eu não acho o Snyder um gênio, como muita gente fala, que é um super diretor genial, que ele faz as referências ali. Isso tudo porque ele pega uma cena ali com um filtro diferente, um trecho bíblico e uma música clássica e joga no filme. E a pessoa, nossa, isso é genial. Não é muito genial você fazer isso, tá ligado? E na minha opinião, o Snyder só tem um filme bom até hoje, que é o Watchmen, um filme assim questionável. Batman vs Superman não acho uma maravilha do cinema, mas também não acho horrível do jeito que falam. Acho que é um filme ok, um filme normal.
mas um pouco arrastado ali. É um filme que dá pra você assistir quando você tá com insônia, que aí você capota numa só. Eita, deixa eu limpar o veneno aqui que tá escorrendo. Brincadeira, gente, brincadeira. Tirando aí algumas coisas de Batman vs Superman, quase tudo o filme é bom. Não, brincadeira de novo, mano. O filme tem lá seus pontos positivos, mas a gente não tá aqui pra falar de Batman vs Superman, a gente tá aqui pra falar da Liga da Justiça ali, do Zack Snyder. E aí a gente teve lá diversos teasers aí que foram lançados depois, e muitos eram o teaser lá de Liga da Justiça do Joss Whedon, só que em preto e branco, e parecia que o Snyder tava querendo fazer o espectador de otário, tá ligado? Porque não tinha nada de novo no que mostrava até ali. Eu falei inclusive isso no vídeo de trailers e teasers ali do Super Bowl, porque não teve nada de novo no teaser que foi soltado ali durante o evento, mais do mesmo, coisa ali em preto e branco. Porém, pouco tempo depois eles lançaram um trailer, saiu aí na última semana finalmente um trailer desse longa que está por chegar aí no HBO Max. Dá pra ter uma ideia um pouco melhor do que o Zack Snyder quer colocar dentro do longa, né? A gente já viu claramente aquela mudança de visual do Lobo da Steppe, que é uma coisa que me incomoda. Não só a mudança de visual, mas o visual original lá do Liga da Justiça do Joss Whedon também me incomoda, porque eu acho desnecessário toda essa computação gráfica que, cara, computação gráfica é uma faca de dois gumes. Pode tanto ser um negócio maravilhoso como pode ser um negócio horrível. Eu não critico tanto isso. Por exemplo, eu não acho que Liga da Justiça é um filme ruim pelo Superman ter aquela boca borrachuda. Não por causa disso, por outras coisas. É coisa que a gente releva, né? Apesar de saber que é um filme milionário, a gente acaba relevando. E eu não curto esse visual do Lobo da Steppe nos cinemas, eu não curti. Eu prefiro muito mais aquele visual dos quadrinhos, que eu acredito que seja muito mais fácil de fazer, porque é basicamente uma pessoa normal com uma armadura. Você capricha ali na armadura, ali nos efeitos, e já era, você tem um Lobo da Steppe perfeito, sem precisar ficar gastando muito com computação gráfica, correndo risco de passar por ridículo. Mas falando de computação gráfica, a gente já teve melhoras aí nesse último trailer, né? Muita gente pegou uma imagem antiga ali do Darkseid para comparar com a atual e deu pra ver que melhorou bastante ali em termos de computação gráfica. E deu pra ver que ele vai ser bastante atuante aí no novo longa, né? A gente teve bastante cenas ali em Apocalipse, inclusive a primeira aparição da Vovó Bondade ali em algum filme. Eu achei isso maravilhoso, um easter egg ali incrível pros fãs, e deu pra gente ver que ele tem uma armada forte vindo aí. Até os parademônios desse novo trailer aí parece que dá um pouco mais de medo do que o Joss Whedon tinha lá atrás, né? E a gente tem também a equipe, né? Além dos que apareceram lá no filme, a gente deve ter ainda a participação do Caçador de Marte, quem sabe aí algum Lanterna Verde fazendo uma ponta ali, ou mesmo integrando a Liga da Justiça. Mas falando dos personagens que a gente já conhece, que já apareceram na primeira liga, eu acredito que terão algumas mudanças, como por exemplo o Batman. O Batman tá um pouco mais bonachão lá na Liga da Justiça do Joss Whedon, uma coisa um pouco mais galhofa, e eu acho que no Snyder Cut vai tirar isso e ele vai voltar para aquele jeito mais sisudão dele, mais sério, como o Batman tem aí nos quadrinhos, em diversas animações e mesmo nos filmes. Ele não é aquele cara de, alguma coisa tá sangrando, igual a gente tem naquela luta dele contra o Superman lá na Liga da Justiça de 2017. Eu acho que ele vai ter um arco um pouco mais carregado ali de drama, até porque a gente vai ter a participação do Coringa, que é a última cena aí que aparece no trailer, e uma conversa ali. A gente sabe que esse Batman já enfrentou o Coringa algumas vezes, já deixaram essas pistas aí em Batman vs Superman, e imagino que eles vão explorar um pouco dessa relação. Eu não acho que o Coringa vai ser um vilão que vai ter muita participação ali dentro da liga, mas deve ter ali uma participação importante, mostrando um pouco mais dele, dando essa segunda chance aí pro Jared Leto como o principal vilão do Homem-Morcego. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? A gente tem também uma repaginada na Mulher Maravilha. A Diana tá explorando um pouco mais aquele papel dela, de conhecer história e tudo mais. Então a gente tem uma cena que ela entra numa ruína antiga, isso aí já tinha até sido liberado, e tem uma pintura na parede do Darkseid, algumas escritas ali, onde ela começa a identificar. Eu acho que ela vai ser meio que a personagem principal da Liga, né, junto com o Batman, porque ela vai meio que contar a história do Darkseid com base no que ela viu ali. Então, de repente, ela é a única pessoa que consegue ler esses hieróglifos. Não sei se hieróglifo é só quando é no Egito, ou qualquer pintura, ou qualquer escrita na parede é um hieróglifo, mas sei lá, vamos tratar como hieróglifo. Desculpa aí minha burrice, se não for, deixa aqui nos comentários. Então ela deve ser aquela personagem que vai ler isso,
traduzir tudo pra liga, pro Batman já saber o que esperar. A gente tem também algumas menções ao sonho que ele teve, né? O pesadelo, na verdade, que o Bruce Wayne tem lá em Batman vs Superman. Então dá pra ver que o Snyder não jogou totalmente fora o Batman vs Superman, deve reutilizar alguma coisa e quem sabe fazer até algumas coisas lá de Batman vs Superman que não faziam sentido com aquele longa solto, fazerem mais sentido agora quando você junta ali as duas peças. O Aquaman deve ter também uma mudança, porque ele também tá um pouco mais brincalhão ali, como um alívio cômico dentro do primeiro longa, e agora ele deve ter aquela coisa também mais sério, mais orgulhoso, né? Eu sou o rei de Atlantis, então uma coisa um pouco mais robusta, até essas tretas aí que a gente sabe que tem, né? Geralmente ele tem algumas discussões acaloradas com os demais personagens, como o Superman, o Batman, a própria Mulher Maravilha. Quem sabe a gente não tem um pouco disso aí no Snyder Cut. Eu acho que o alívio cômico vai ficar um pouco mais voltado novamente pro Flash, que já é um personagem preparado para isso. Porém, tem uma coisa que ainda tá me assustando em um dos personagens, que é o Flash, velho. A gente tem ali um dos fragmentos do trailer onde ele vai correr, então ele vai lá e se arma novamente, parece que ele tá fazendo um Chidori ali para correr, então faz toda uma coreografia para ir sim correr. Então, eu não vejo isso como um grande problema, né? De repente ele tá achando a posição mais aerodinâmica para sair correndo, mas eu espero que pelo menos ajustem isso, porque ele correndo no primeiro Liga da Justiça era bizarro, parecia uma girafa de patins, tá ligado? Ele corria todo fazendo todas umas acrobacias, e quando ele poderia simplesmente correr normalmente, tá ligado? Ele corria, ele só coloca um efeito ali com ele acelerando. Então eu tô com um pouco desse... É uma coisa besta ali, mas é uma coisa que eu fico com um pouco de medo. Vai que de repente essa corrida torta aí vira cânone no cinema pro Flash. Tá doido? Não. Ainda mais a gente tendo em vista aí que em breve a gente vai ter Flashpoint, onde a gente vai ter tudo ali sendo colocado no lugar das realidades. Deixa o homem correr direito. E a gente fica com aquela expectativa de novos personagens. Eu acho que como vilão a gente não vai ter mais muitos. O que a gente tem, acho que já foi apresentado aí no trailer. Mas em relação aos heróis, eu acho que a gente vai ter sim, né? A presença do Caçador de Marte, que inclusive o Zack Snyder já falou que ele tava lá em Homem de Aço e tal. Eu acho que a gente vai ter sim a participação dele, até já como o Caçador de Marte, ele mostrando a cara verde e tal. E alguma menção aí ao Lanterna Verde, alguma coisa desse tipo, porque se eles já destruíram outros planetas, como é mencionado lá no trailer, não tem por que eles já não conhecerem algum outro Lanterna Verde. Então, de repente, uma menção deles aos Lanternas, ou de repente o próprio Abensura ainda aqui, né? Pela Terra, ele chega aqui para ajudar a Liga nessa primeira formação, não sei. Porque a gente sabe que o HBO Max está planejando aí uma série da Tropa dos Lanternas, por que não introduzir todo o folclore deles já nesse longa, né? Começar a falar de Lanterna Verde, porque a gente quer ver também. Lanterna Verde é um herói maravilhoso, que nunca teve uma grande chance aí no cinema, a gente já teve ele no cinema, mas nunca ali como personagem merecia estar. Agora é aquele momento onde eu dou opiniões que ninguém pediu, a minha opinião, o que eu acho que vai ser esse filme. Vamos lá. Eu estranhei quando falaram que vai ser 4 horas de longa, né? Mais de 4 horas. Eu acho que isso aí seria mais interessante ser dividido como falaram inicialmente, né? Como uma minissérie ali, de 1 hora, de 4 episódios em 1 hora, não sei. Mas a duração não é uma coisa que não vá me fazer assistir, sabe? Tipo, eu vou assistir, independente da duração, por ser fã de quadrinhos e por ficar, além disso, ficar curioso com esse longa, né? Pra ver o que o Zack Snyder vai entregar. Porque ele tem a grande chance de ouro. Como eu falei inicialmente, o único filme que eu gosto, assim, que eu falo... Esse filme aqui é unânime pra mim, é o Watchmen. E de repente transportar isso pra Liga seria interessante. Ele com essa visão aí um pouco mais séria ali dos personagens e tal. Claro, nenhum filme é 100% sisudo, então você coloca o Flash ali pra fazer uma brincadeira. Ele pode mudar o jogo a favor dele, né? Muita gente já diz que ele já tá fora da DC, não vai mais fazer nenhum filme lá, não vai influenciar mais em nada, essa Liga da Justiça é única, não terá continuação. Eu duvido disso, porque a gente sabe como isso aqui, né, manda no mundo. Então, se o filme fizer bastante dinheiro, tiver bastante apelo, a gente pode sim ter uma continuidade aí dentro desse universo da DC, baseado aí no Batman vs Superman, Homem de Aço e agora na Liga da Justiça. Então ele pode ter essa continuidade, de repente um universo paralelo ali. A gente sabe que a DC funciona muito bem com essas múltiplas realidades, já mostrou isso lá no universo de Arrow, quando fez o crossover. A gente sabe que tem outro Batman vindo aí, né, que aparentemente é totalmente diferente do Ben Affleck. Então não tem por que não, né? Já tem o próprio Coringa, você trabalhar com múltiplas realidades, e aí eu acho que o grande público vai entender isso, vai ficar de boa, vai falar, beleza, eu sei que isso aqui que eu tô assistindo é do Batman do Affleck, e eu sei que isso aqui é do universo lá do Robert Pattinson. Então,
público vai saber definir isso muito bem. E essa grande chance de ouro o Snyder vem esperando há um bom tempo e vem meio até que fazendo alguns lobbies por isso, né? Cada imagem que ele posta, cada vídeo, acho que incendeia cada vez mais e mais os fãs por curiosidade, por querer ver esse longa. Então, cabe a ele entregar o que o fã tá muito esperando. Eu acho que o grande problema é que muito fã vai cair expectativa aqui, gente. A gente não tem que cair expectativa alta. A gente tem que entender que é uma visão determinada aí sobre a Liga da Justiça. Então não tem porquê a gente chegar lá em cima falando que o Snyder é gênio. Não é. Isso acaba. Não é gênio. Não é gênio. Isso é um fato. Não tem como você falar que o Snyder é gênio. Ponto. Ponto. Isso aqui é unânime. Tá? Então a gente tem que abaixar um pouco a bola do Snyder, abaixar um pouco o hype aí pra esse filme, porque eu também fiquei bastante empolgado depois do trailer, mas a gente tem que ser racional e ter a cabeça no lugar, saber que pode dar ruim. Ou então, pode até ser um filme bom, mas quando a gente coloca a expectativa lá em cima, a gente espera lá em cima. Se o filme for aqui, vamos supor, aqui é bom também. Se o filme bater aqui, você já vai ficar de cara. Você vai falar, pô, Snyder não presta, DC não sabe fazer filme. Também não é assim. E aí, né, pro grande público, a gente tem que ter aquela mentalidade diferente, de saber que um filme da Marvel segue uma fórmula e o filme da DC segue outra. Então, tem muita gente que é acostumado com o cinema que a Marvel faz, com essa mesma fórmula, esse mesmo esqueleto de filme e tal. E a DC não faz isso assim. Então acho que eles têm que se encontrar ali onde faz mais sucesso, sabe? Tem até filme assim, vamos supor lá, o Shazam. O Shazam é um filme que funciona muito bem com alguma comédia ali no meio. O Aves de Rapina, que eu gostei também, funciona com uma comédia no meio. Então são filmes que você consegue utilizar dessa maneira. Agora, se você for pegar uma coisa Zack Snyder pra combinar com isso, não casa. Não tem como, entendeu? Então, de repente, você pode ter várias visões, ao invés de fazer o que a DC queria lá no início, que era fazer todo o universo estruturado aí na visão do Snyder. E eu acho que isso aí não é interessante, porque você perde um pouco da pluralidade. Então, você perde ali de alguns personagens. Por exemplo, isso é uma foto do Snyder com a Mulher Maravilha com uma cabeça na mão. Isso aí é uma visão que muita gente vê da Mulher Maravilha, só que, tipo assim, ela nunca foi violenta, assim, sabe? Só muito no início lá dela e em realidades paralelas, mas no regular ela nunca foi esse tipo de personagem. Ela sempre teve uma visão um pouco mais parecida com o de Mulher Maravilha 1984, aquela coisa otimista, de tentar ajudar as pessoas e todo esse tipo de coisa. Então, é uma visão um pouco diferente. De repente, aquilo ali, aquela imagem que ele soltou, né? Pode ser até de uma realidade paralela, não sei, que ele tinha em mente, e que a gente possa ver isso aí em Flashpoint, onde a gente consegue casar diversos tons de filme dentro de um só, por se tratar de múltiplas realidades. Vale lembrar que Liga da Justiça Snyder Cut chega ao HBO Max no dia 18 de março, então tá muito perto aí pra gente assistir. Quer dizer, pra gente não, porque o HBO Max chega no Brasil só no meio do ano, já foi anunciado aí pela HBO, então pelo menos uma notícia boa. Em alguns países esse longa vai passar no cinema, só que aqui no Brasil a gente ainda não teve nenhuma movimentação sobre isso, pelo menos eu não vi. Se vocês viram, deixa aqui nos comentários, tá? Então vai demorar um pouco aí pra gente assistir ou não, né? Tem gente aí que procura meios não tão legais para assistir e de repente consegue até assistir junto com o lançamento lá do HBO Max. Então é isso, galera. Fica um pouco aqui do filme, da minha opinião. Acredito sim que esse filme pode ser bom. Não acredito que o Snyder é esse gênio aí como muita gente pinta, mas acredito que ele pode sim ainda salvar a equipe aí no cinema e dar um futuro aí para esses atores que estão hoje nesses papéis, né? Para não ter que rebotar tudo, acho que ele pode dar essa esperança aí para esses personagens. E você, o que você tá esperando de Liga da Justiça Snyder Cut? Deixa aqui nos comentários. E se gostar desse vídeo, não esquece também de curtir ele, se inscrever aqui no canal e mandar para todos os seus amigos, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima!